E estamos de volta, galera, para mais uma questão da Escola Naval. Eu tinha esquecido de gravar a questão número 9 de campo elétrico, potencial elétrico, energia no campo elétrico, tá? Então hoje é dia 26, estou gravando, porque é dia 26 do 8 e dia 31 é a prova da Escola Naval para os ingressantes em 2026, tá legal? Então sem mais delongas, vamos para uma questão bastante interessante. Aparece na Escola Naval, no IME, aparece no ITA, aparece na AFA, na SpaceX, aparece também na FUVEST, né? São concursos com onde aparece física, mas com exigências diferentes, mas está sempre lá presente e você aqui vai aprender um pouco que vai poder te ajudar lá no seu concurso, seja qual for ele. Tá legal? E sem mais delongas, eu não gosto muito de enrolação, bora pra questão. É isso aí, galera, é isso aí, galera. Eu tô fazendo a questão da prova da Escola Naval de 2024-25, tá? Porque nós estamos na iminência de fazer essa prova. Estamos no dia 26, dia 31 tem outra, né? Que é a prova de Física da Escola Naval para os ingressantes em 26. Então vamos lá, uma questão bastante interessante. A gente já vê aqui na figura um campo elétrico, né? Isso aqui deve ser superfícies equipotenciais. Aqui é o eixo X, marcando a distância entre duas superfícies. Legal? Vamos ler? Na figura acima, A e B representam dois planos equipotenciais de um campo elétrico E. Superfícies equipotenciais, todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. É um campo elétrico uniforme, um campo fácil de trabalhar, de intensidade 4 volts por metro, tá? E paralela ao eixo X. Você lembra que o potencial, quando eu ando no sentido do campo elétrico, o potencial decresce. Esse potencial, ele varia 4 volts para cada metro, né? E em B, né, nessa superfície, o potencial elétrico vale 6 volts, não, 60 volts, tá? Adotando o eixo X da figura, o gráfico para a energia potencial EP em função de X para uma carga de 3 microcoulomb colocada na região desse campo é representada por... Professor, não entendi, o que ele está pedindo? Ele quer ver a energia potencial. O que acontece com a energia potencial? Cresce, decresce, né? Quais são os valores dessa energia potencial medida aqui em 10 a menos 5 joules em função do eixo X, né? Em função da distância X que eu estou andando nesse campo elétrico. Aqui tá as alternativas, tá? Vamos resolver, bora para a solução. Então deu uma aumentadinha aqui, vamos lá. Você lembra o que é potencial elétrico? Definição de potencial elétrico. É a energia potencial por unidade de carga, tá? Energia potencial sempre medida em joule, no sistema internacional, carga em coulomb e esse joule por coulomb vai me dar o potencial elétrico medido em volts, tá ok? Então essa energia potencial é Q vezes V. Só que o potencial elétrico muda quando eu ando aqui, né, galera? Então eu tenho que ver como é que esse cara muda com um X. Que eu já tenho a minha expressão, eu vejo qual é o meu gráfico, tá? Todos os gráficos que estão ali aparecendo são retas, deve ser função do primeiro grau. Com certeza, tá? Bom, o campo elétrico, que ele já deu lá o campo elétrico em volts por metro, ele pode ser dado em a DDP, a diferença de potencial no campo elétrico, dividido pela distância que eu ando no campo elétrico para tal diferença de potencial. Essa é uma maneira de medir meu campo elétrico, ou seja, é a formulinha do Edu, né, que vocês guardam como Edu, E vezes D é igual a U. Quem é U? É a diferença de potencial. Tá? Peguei o ponto B porque eu conheço. VB menos VX, tá? Que é a diferença de potencial VB, eu conheço. VX é o potencial qualquer num ponto X. Essa diferença é E vezes D. O quanto eu andei nesse cara aí, tá? E estou isolando o VX para substituir aqui, para obter a minha energia potencial em função, tá, de X, que é o que eu quero. Quem é o Vx? Jogando o Vx para lá ficou positivo, é VB menos E vezes D, ok? Tranquilo? Veja que E vezes D é uma diferença de potencial. Tá bacana? Tranquilo? Posso repetir, né?
Potencial é medido em volts por metro, ó. Volts é a diferença de potencial, metro é a distância que eu estou andando neste campo para tal diferença de potencial. Então, esse E passa o D multiplicando, E vezes D é U. O que é U? Diferença de potencial. E a diferença de potencial está aqui, ó, VB menos VX é o meu U. Esse V é um V no ponto X qualquer, tá? Pus um ponto aqui no eixo X para interpretar melhor isso aqui, tá? Esse ponto no eixo X, veja que aqui eu tenho um potencial menor. Então aqui, ó, se eu pegar o potencial no ponto X, ele é menor que o potencial no ponto B, tá? Por isso que eu estou subtraindo E vezes D, ele é menor. Tá legal que eu posso, isso aqui serve para todo ponto aqui, tá legal? Tudo bem que se eu pegar um ponto aqui menor que 5, tá legal? A conta vai dar positivo, o potencial vai ser maior. Então, eu estou andando no campo elétrico, no sentido do campo elétrico, o potencial está caindo, VB menos E vezes D. Essa é a distância. Então, esse D é a nossa distância aqui que eu estou do 5 até um ponto X genérico qualquer. Tá? Então, vamos lá. Quem é VB, ele deu. O potencial no ponto B eu tenho, é 60. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico é 4 volts por metro. Tá aqui. E essa distância D é X menos 5. Essa distância D é X menos 5. Tá? Se eu pegar um X maior que 5, esse cara dá positivo. Se eu pegar para a esquerda, que eu estava tentando te explicar, um ponto menor que 5, esse cara vai dar negativo. Vai sempre funcionar essa função para qualquer lado aqui do meu eixo X. Tá legal? Se eu pegar essa expressão e jogar aqui, eu vou ter minha energia potencial para uma determinada carga que ele deu, de menos 3 microcoulomb, e esse V variando em função de X aqui. Tá? Dá para dar uma melhorada nessa expressão, né? Só fazer uma distributiva, ok? 4 vezes X é menos 4X, está aqui. 4 vezes 5 é 20, menos com menos é mais. 20 mais 60, 80. A expressão ficou mais enxutinha. Joga ela lá dentro do V. Joga ela lá dentro do V para ver como é que fica. E aí fica assim, a energia potencial vai ser carga. A carga que eu vou mover nesse campo elétrico é 3 microcoulomb negativo. Essa é a carga. O potencial está variando conforme eu ando no eixo X. O potencial é 80 menos 4x, tá? 80 menos 4x, esse é o potencial. Então, se você fizer uma distributiva aí, vai ficar como essa coisinha aqui, tá? Bom, 3 vezes 4, 12. Menos com menos mais, 10 a menos 6. Como é 12, ficou 1,2, 10 a menos 5. Multipliquei por 4x, aqui está o x. Tá? Se eu multiplicar por 80, 3 vezes 8, 24, né? Dá uns 240, mas eu acertei a potência aqui. Ok? A gente pode, ó, tem 10 a menos 5, 10 a menos 5, a gente pode pôr em evidência. E eu fico com 10 a menos 5 em evidência e a minha função fica 1,2x menos 24, como está variando a minha energia potencial. Veja que é uma função onde o coeficiente angular do x, da minha reta, é positivo, então tem que ser uma reta crescente, né? É isso? Tá aqui a minha resposta, vamos analisar? É uma reta crescente. Por que essa função não tinha outra, professor? Vamos lá? Vamos pegar um valor de x0. x0 tem que dar uma energia potencial de menos 24, 10 a menos 5 joule. Vamos ver se bate? Se eu pegar x0, 0 vezes esse cara dá 0. Sobra quem? Menos 24 vezes 10 a menos 5. Tá aqui. Ok? E se eu pegar uma energia potencial 0, o x tem que dar 20. Se eu colocar 0 aqui, vamos fazer o contrário para ficar mais fácil a conta. Eu vou colocar o 20 aqui no x e aqui tem que dar 0 de energia potencial. 20 vezes 1,2 é 24. 24 menos 24 é 0. Então eu tenho para x20 uma energia potencial de 0. Essa é a função crescente, né? Você está vendo aqui na expressão, coeficiente angular positivo. Isso descreve esse gráfico aqui. Tá legal? Então uma questãozinha bacana sobre campo elétrico, potencial elétrico e falando sobre como está variando essa energia potencial. Alternativa E. Né, galera? Curte, compartilha, se inscreve no canal, você vai me ajudar bastante.
me procure aí nas redes sociais. Valeu?